Nada, Não tinha. ninguém. Certo. O único que fazia alguma coisa era o Gabarra. O Escobar foi o segundo pai que eu não tive. Eu devo a ele, tudo. Eu gostava do jeito de ver o Dr. Escobar operar. E o Mendonça, né, me deu muito aporte, né? E o Mendonça abriu a porta para mim aqui em Ribeirão. Mas o Castilho é o meu pai. Em Ribeirão Preto, quem primeiro secou uma costa safena fui eu, porque Munhoz nem era estudante, e o Gabarra não sabia fazer. A primeira cirurgia que eu fui fazer, eles entraram e eu lesei a artéria mesentérica inferior, mas eu mesmo corrigi, com eles lá. Né? De 56 até 61, 62, o professor Ferreira Santos juntava todos esses os professores que ele trouxe lá de São Paulo e o Petit Cornélio lá do Rio, cada um, eles faziam tudo. Ele falou, olha, vocês precisam se diferenciar, entende? Vocês todos só faz cirurgia, só faz coisa geral, então vamos dividir isso. E falou, Escobar, você vai ter que fazer cirurgia da tireoide, baço e cirurgia vascular. Entende? Ali nasceu o negócio. O Rui Ferreira Santos veio para cá. Ele não podia operar. Certo. Então, naquela época, não tinha ainda a maternidade Senhora Junqueira, que foi comprada. Então, o que ele ia? Nós abrimos, ele ia operar na Santa Casa. Ele, o Câmara Lopes. O que foi documentado lá foi a primeira cirurgia cardíaca que o professor Rui fez. Inclusive o Escobar está ajudando. Sem extracorpórea, porque não tinha extracorpórea ainda. Ele pôs um lâmina óssea aqui no dedo, fez uma bolsinha no átrio e abriu a mitral da paciente no dedo. Entendeu? A primeira mitral foi o professor Rui Ferreira Santos, lá na Santa Casa. O Escobar que foi o chefe do serviço vascular periférico. Certo. Ele não fazia cardíaco. Os primeiros casos que eu tive, eu usei o Escobar. Quase 2 anos na Baylor University. Só que lá não era só vascular, lá era cardiovascular, como era na época. Eu estava lá em Houston quando recebi o convite do professor Ferreira Santos. Esses convites na época não eram como hoje, um WhatsApp, um telefone e tal, era uma carta, um convite. E como eu tinha trazido coisas novas, isso foi mais fácil ainda, porque quando eu voltei, realmente as coisas mudaram. Eu ajudava, o Teno tinha clínica, e o Escobar também tinha clínica, não é? Só porque o dinheiro que eles ganhavam, não podia utilizar, servia só para eles ir em congresso, comprar livro, e não dava. A família crescendo, não é? Então eles resolveram sair. Essa é a verdade. Aliás, deixei a carreira universitária por causa disso. Aí não tinha, a vascular estava sem pai e sem mãe, né? Aí o doutor Forjaz era o chefe do departamento. Falou, italiano, vem cá, você se interessa pelo lugar do Escobar? Falei, professor, não é comigo não, entende? Eu vou dizer uma coisa, uma verdade para o senhor. Primeiro, que a escola só se interessa quem faz pesquisa. E eu sou diferente. Eu gosto
de tratar o doente. Eu sou cirurgião. Então, estou fora dessa. Não sirvo para a escola. Vou atrapalhar. Não, senhor, você vai ficar. Você vai ficar. Só que, cada 3 anos, você vai ser submetido a uma nova avaliação. E assim foi indo. Ali, a vascular passou a ser dominada por mim. Solitário? Não, solitário não. O professor Escobar, ele saiu... Em 1973, ele retornou com um médico assistente do HC, entendeu? Aí o professor Scher já era o docente encarregado pela disciplina. Então ele colaborou conosco, né? Interessante, que eu era um voluntário no departamento de cirurgia, mas não podia atuar na área vascular. Eu só podia ficar na área cardíaca, porque o Scher estava crescendo nessa época, então eu não podia fazer sombra para o Scher. É interessante isso aí. Mas tudo bem, o que eu queria era cardíaca mesmo, mas isso era a imposição do Ferreira Santos, para deixar o outro. Foi em 81, 82, que eu fiquei lá em Estrasburgo, né, um serviço de cirurgia. Na França, existia muito serviço que era do tipo cardiovascular. Então, era René Lerich, depois René Fontaine, que foi o precursor lá, em seguida René Quigny. Eu tive com esse René Quigny. Eu lembro de ter uma peça que era cromeado, era o Y para fazer a prótese aorto bifemoral. E que uma das pernas era parafusada. Então, mas você fala, mas por que faz isso? No centro cirúrgico existia uma máquina de costura. E como não tinha prótese, o pessoal muitas vezes usava nylon de calcinha, né? O Ferreira Santos chegou a produzir isso aí, chegou a operar com essa prótese preparada, como o Takashi está falando aí. E me falaram que a esposa dele que costurava, quer dizer, chegava lá com o tamanho que queria. Tinha umas lanças, uns de aço, e a gente fazia um anelzinho. Uma varetinha com a... Uma varetinha. Então você enviava e ela ia passando em volta, aí você puxava ela. Assim, tirava e tirava também. As primeiras compras foram compras do hospital, do material que a gente precisava, em 1988. Como não era um procedimento regulamentado pelo sistema público, tinha que fazer aquisição fundo perdido, né? Eu estava fazendo isso aqui sozinho, o Castilho me procurou, ele tinha se formado aqui para coisa, e falou, ó, Mendonça, eu recebi um convite para ser cirurgião vascular em Goiânia, mas eu confesso a você, eu gostaria de ficar em Ribeirão Preto. E se você aceitar, trabalharmos juntos. Foi quando o Vinícius Morello, eu acabei ficando bem amigo dele, ele me falou, olha, não vá, você tem tudo aqui, você tem... A Santa Casa é promissora e tal. Ele foi um dos que me... Fica. Então, fundamos o serviço. Ele na cardiovascular e eu na vascular periférica. Isso, eu tive que me readaptar como cirurgião cardíaco. Como vascular, estava já efetivo. 22 anos, foi um bom tempo. Quando eu saí da Santa Casa, nós estávamos com mais de 4.000 casos de AIR cardíaco. Porque hoje eu tenho um privilégio muito grande. Eu tenho o Castilho Júnior, que é cirurgião vascular, tá? que hoje ele me ensina endovascular. E o Fabian, que é o outro filho meu, que é cirurgião cardíaco. Então, eu opero o coração com um filho ou vascular com o outro. E com o irmão, o coração também. E com o irmão que veio depois. Ele fazia tudo, ele fazia hérnia, fazia tudo, entendeu? O Mendonça chegou a fazer TGO,
eu era obrigado a fazer periloplastia com ele e tal. Você acaba aprendendo, né? Outra coisa, tireoide, o Sherry era o melhor cirurgião de tireoide em Ribeirão, você já sabe disso. Eu tive que aprender. Esse pessoal dava uma carga, o Carril era muito bom também, entendeu? O Denizar da prótese. Então, a gente conviveu muito com esse pessoal. E esse pessoal, na verdade, eles eram especialistas, mas eram especialistas generalistas, entendeu? E na Santa Casa também. Também tinha um pessoal muito... Bom, então não tinha cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço era a gente, era vascular. Por quê? Porque tinha muito vaso e a gente sabia muito bem a anatomia, a gente fazia carótida, então cabeça e pescoço era nosso. Então a gente tinha que estruturar esôfago, traqueia, chegava lá aqueles motoqueiros tudo estourado, tal, tiro, facada, a gente que fazia. Eu ia fazer ortopedia, eu queria fazer coluna. Aí o doutor Tarquínio, Luiz Tarquínio, que era o ortopedista da Santa Casa, ele falou, você vai fazer 1 ano de geral e aí você vai fazer coluna com o Carvalho Pinto, lá na Santa Casa de São Paulo. E aí eu fiquei fazendo cirurgia geral na Santa Casa. Uma noite me chamaram para ajudar numa cirurgia, era um bypass FENPOP, que era o Castilho que estava fazendo. Aí eu não dormi mais. Juro por Deus, eu fiquei 3 noites sem dormir de tão lindo que eu achei aquilo. Aí eu não aguentei. No 4º dia eu chamei ele e falei, doutor, onde é que o senhor aprendeu a fazer isso? Isso é a coisa mais linda que eu já vi. Ele falou, eu aprendi em Houston. Você quer aprender? Quero. Fica comigo que depois eu te mando para lá. E assim ele fez. Porque eu passava tempo com o DeBake, tempo com George Morris, que era bom, e com o Cooley. O Cooley é onde era mais cardíaca do que o DeBake era mais periférica, né? E o Morris também. O DeBake era difícil, uma pessoa difícil. Tomei muito chute na canela, ele chutava por baixo da mesa. Ele era bravo. O Cooley já não, o Cooley só quando ele estava de mau humor assim, mas era muito difícil. Agora o Cooley, você falava, puta que cara lerdo. De repente acabava. Ele não tinha um movimento parasita. Tudo efetivo. Do jeito que a agulha saía, já levantava e já descia. Entendeu? Então ele fazia aquele tórax abdominal, vinha, nós estamos usando os ramos, vinha. Quando você via, em 2 horas estava feito. Aí ele me contou essa. Ele foi para o Japão demonstrar, né? Aí ele terminou, em 2 horas ele terminou. Aí ele virou para o japonesinho e falou assim, é assim que vocês fazem aqui? O japonesinho falou, é sim, mas só que mais depressa, né? Na verdade, eu vou te falar, lá em Houston, estavam começando. Quando eu fui lá, mas assim, tava os balãozinhos só e tal, entendeu? O Cooley falou que ia ser o futuro. Eu falei, esse cara tá louco, entendeu? Hoje, a hora que eu vejo, realmente... Tive um problema sério nos Estados Unidos, né? Porque você sabe que lá tem que fazer 5 anos de residência em cirurgia geral, antes de fazer cardiovascular. Aí eu consegui uma carta aqui do chefe da cirurgia geral, falando que eu tinha feito 1 ano. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa, me puseram para fazer uma colicistema. E eu nem lembrava como é que fazia colicistema, porque eu já tinha feito 3 anos de vascular só, aqui. Aí eu tive que fazer uma na marra, rapaz. À noite eu li o livro e tal. O Jorge Rum ficou atrás de mim, esse que escreveu o Vascular Trauma. Mas aí um argentino entrou junto, nós fingimos que estava conversando futebol, e ele foi me dando os passos, né? E aí eu consegui fazer. Saiu a eu ia fazer aquela incisão assim, ele falou, não, aqui é pararetal, faz pararetal. Aí eu fiz a pararetal e o cara olhando lá, entendeu? E graças a Deus saiu bem, entendeu? O paciente era jovem e tal, e deu certo, fiz uma colicistema lá. Quando eu voltei, eu fazia cirurgia cardíaca, não tinha cardioplegia. Clampava e deixava bater até parar. Não preciso falar, né? Não sai, fica isso aqui, ó. Aí eu trouxe, era uma solução cardioplégica, que era uma solução de thyroid, com potássio e com propranolol. Uma ampola de propranolol, gelada. Ela ficava mais ou menos a 1 grau, 2 graus. Aí você punha na raiz da aorta, coração... E a primeira vez que eu fui fazer isso, ninguém queria fazer aqui. Não, vai morrer, não.
Mas eu já tinha feito um monte, eu tinha feito umas 500 lá. Não, gente, vamos fazer, não. Aí apareceu um paciente privado para mim. Eu falei, agora não vamos fazer. E o dia de fazer? A hora que o trem parou, eu escutava assim, não volta, não vai voltar. Morreu. O anestesista, né? Legal, né? Morreu. Aí eu fui, fiz aquele nervoso, todo mundo ali com aquele zóio gordo, né? Eu me lembro disso até hoje. Isso é uma coisa, são coisas que marcam. E eu comecei a tremer. O Castilho pôs a mão dele assim, pegou a minha mão e pôs. E eu apoiado na mão dele, terminei a sutura. Quando soltou, que voltou a bater, aí mudou. Então a primeira cardioplegia foi feita lá na Santa Casa, fomos nós que fizemos. Eu não sabia, mas a sementinha foi plantada pelo Dr. Escobar. Eu entrei muito cedo, entrei com 17 anos na faculdade. Então o Escobar me chamou para entrar numa cirurgia da minha mãe. Eu estava no primeiro ano, tal, meu pai falou, será que ele é muito jovem e tal? Aí o Escobar falou, não, deixa ele entrar, ele vai lá no São Lucas. E aí eu gostei, sabe, achei legal, o Escobar, ele era bem quietão, né, mas ele bateu no meu ombro e falou, quem sabe, né, um dia você vai fazer vascular. Aí eu entrei no plantão de autópsia, fiz autópsias, tudo, entendeu? Formei na ciência biológica, voltei para medicina e justamente na patologia eu comecei a dar aula para os meninos que passavam lá, de patologia geral. Mas aí eu comecei a me encantar pelos vasos, entendeu? Nas autópsias eu ficava um tempão no coração, na aorta, na cava, entendeu? E foi muito bom em termos de anatomia, né? De aprender bastante anatomia. Então a gente participava da cirurgia que aparecia. Eles chamavam a gente no 4º ano, no 5º ano, eu operei muito na Santa Casa. Fazia trauma vascular, entendeu? Aí eu falei pro Becker, ele falou assim, por que você vai cair na vida? Isso que ele me falou, eu lembro até hoje, entendeu? Eu falei, professor, eu não vou ficar na escola, não. Naquele tempo, a Santa Casa operava muito mais que o HC. Mesmo porque o HC ainda estava fazendo. Estava começando. Então era um centro cirúrgico meio acanhado, tinha aquele problema de toda aquela R3, R4, R5, entendeu? Os chefes que papavam a cirurgia dos R5. Então eu falei, eu não vou ficar aqui não, eu vou para Santa Casa. Na Santa Casa eu já operava. Eu formei em 76 e em 77 eu já estava na Santa Casa. E daí 8 anos ele me passou a chefia do serviço. Aí eu acabei ficando na Santa Casa. Ficou lá direto? Fiquei direto. O Rui do Prado, assim, o Pimenta, que está em Franca, o Celso Lúcio, que está em Franca. Aí nós estamos com 69 residentes já formados aí lá, com a gente. Com todo lugar que eu vou tem a Áurea, que está em Aracaju, tem gente em Manaus, o Zé Carlos, que fez com a gente também. Todo lugar tem gente, viu? Não, o Castilho veio e entraram 2, o Calil e o Wagner Ferreira. Eles eram 2 residentes nossos, de mim e do Castilho. E operava a cirurgia geral. Na época ele fazia parto, ele fazia cesariana, ele operava tireoide. E ele tomou gosto pela cirurgia vascular. Foi quando ele começou a fazer a residência, né? Ele é o primeiro residente, né, da cirurgia vascular da Santa Casa. Como o Calil tinha interesse em aprender a cardíaca também, ele então ficou com o Castilho e, consequentemente, ia para São Paulo para poder se especializar mais, né? Onde fez estágio com a Adib Jatene e com o Zerbini. E ele ficou assim muito apaixonado pela cirurgia cardíaca e depois pela vascular. Eu, nas minhas férias da faculdade, eu pedia estágio na Santa Casa, né? Pedia estágio sempre na área da cirurgia cardiovascular. O Calil já era integrante da equipe lá com o Dr. Castilho. Tinha o Dr. Calil, o Dr. Castilho e o Dr. Wagner, né? E eu acompanhava ele. E eu, como tinha a cirurgia vascular como subsistência, porque a cardíaca não tinha, eu não conseguia, inclusive, fazer pelo meu período de formação, que era muito curto.
eu comecei a puxar o Calil novamente, assim, sutilmente para a cirurgia vascular, né? Porque o Calil era assim, uma pessoa assim, de uma competência muito grande como cirurgião, né? Uma formação muito boa, um conhecimento teórico prático excelente e tudo. Eu comecei a ter mais segurança também em operar com ele, né? Porque ele tinha um raciocínio muito rápido e, como a Nadir falou, eu gostava de desafio. A cirurgia para o Calil boa era um aneurisma roto, porque o Calil sempre teve um prestígio muito grande na classe médica Ribeirão Preto. Muitos amigos, né, que admiravam muito o trabalho dele, né, pelo comportamento ético que ele tinha, né, como cirurgião, isso ele tinha mesmo. Tudo, sabe? O conhecimento dele, sabe, a seriedade que ele trabalhava, sabe, era uma pessoa assim formidável, sabe? A gente tinha mais ou menos uns 25 leitos, tudo junto, entendeu? E aí eles acabaram separando. Eu não tinha nada com a briga, mas o Mendonça ficou para um lado e o Castilho ficou para o outro. Mas aí eu percebi que a cirurgia cardíaca estava devagar demais. Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter o pessoal da coleta de órgãos, você tem que ter o pessoal do pós-operatório, o grupo cirúrgico, por uma questão moral, não pode se envolver muito nisso. Porque houve uma ruptura do serviço, né? Os outros 2 cirurgiões acabaram saindo e nós assumimos a Santa Casa na época, né? E a presença do Calil, né, com a capacidade assim, dele profissional, com o título dele, com a formação dele, que propiciou a Santa Casa continuar, né? Porque senão a gente não teria nem condições assim, legais de continuar, né? Porque a Santa Casa existem algumas regras, né, para você poder manter um serviço funcionando, né? E a presença do Calil foi essencial para isso daí, para a manutenção do serviço, né? Ele é que mudou a cirurgia vascular. Não existiria a endovascular não fosse o Parodi, né? E eu soube que o Parodi estava fazendo isso. Aí eu escrevi uma carta para ele. Aí ele me chamou, ele falou, olha, eu estou indo daqui 10 dias, estou indo para a Itália, vou fazer 30 casos, vão comigo. Eu fui. Aí quando voltou, ele falou, vamos começar lá em Ribeirão, lá em São Paulo, vamos começar a fazer isso. Mas eu não tive, infelizmente, o pessoal acho que não acreditou muito. Aí foram, acho que, 6 anos depois que eu fui fazer o primeiro, era uma excluder. Nós fizemos, era um paciente de Londrina, que o Bailão indicou para mim, que ele fez a endoprótese, nós fizemos a endoprótese nele. No dia ele ficou na UTI, no dia seguinte ele foi para o quarto, né? Aí ele falou, eu não posso ir embora, não, fica aí mais hoje. Né? Quando foi umas 8, 9 horas da noite, me ligaram que o paciente tinha sumido, tinha fugido. Aí eu voltei, fui lá para São Lucas. Quando eu cheguei lá, olha ele chegando de táxi. Eu falei, seu Antônio, aonde o senhor foi? Ele era português. Fui ao cinema hoje, não tinha nada a fazer aqui. Tão boa que é a cirurgia. Você vê, aí nesse dia eu acreditei. Eu falo pro Parodi, você tirou a graça. Tirou, né? Tirou a graça. A endovascular chegou para ficar, não adianta brigar. Não. A única coisa que precisa, como tudo, é isso baratear e ser acessível a todos, né? O marca-passo era igual ao valor de um carro. Você pega um Civic, entendeu? Na época, hoje o marca-passo, o SUS cobra. O que se espera na cirurgia endovascular é que isso caminhe também. E o hospital começou a ser financiado mesmo e receber a partir do ano 2001, por aí, entendeu? Porque 2000 foi mantido via fundo perdido, quer dizer, o Estado não pagava, o SUS, o sistema público não pagava o procedimento. Né?
Quando nós fomos credenciados, aí começou a pagar. O número é pequeno, relativamente pequeno, mas foi crescendo assim, paulatinamente, a partir de 2001. Dois irmãos vasculares aqui muito bons que fizeram história em Ribeirão. Os irmãos Morello, não é? Da beneficência. Da beneficência, não é? O Sérgio e o Vinícius. Meu pai foi para os Estados Unidos, em St. Louis, Missouri, e ficou no Missouri Baptist Hospital durante o período todo que ele ficou, 6 anos que ele ficou lá. O meu pai ele era 3 anos mais novo que o meu tio, o Sérgio, e após ele ter formado na Federal de Curitiba, ele foi atrás do meu tio, né, do irmão dele, e ele ficou lá num período de 5 anos. Depois ele ficou 1 ano num serviço na cidade de Chicago, e nesse período também ele foi para Houston, no Texas, onde ele conheceu o DeBake. E eu lembro quando eu era moleque, meu pai falando, eu conheci os feras que quando eu estava fazendo medicina eu mostrava para ele alguns livros, ele falava que ele tinha conhecido o DeBake, tinha o Larry, que era um cirurgião muito respeitado lá também, e eu achava aquilo muito engraçado, porque eu estava lendo um livro que o autor tinha tido um contato com meu pai. E isso foi na década de 60. Terminou a faculdade em 56, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, da Praia Vermelha. Em 55 e 56 ele foi para os Estados Unidos. E à época, o que ele dizia que a residência que eles começavam com uma cirurgia geral, e cirurgia geral mesmo, ele falava cirurgia, neurocirurgia, cirurgia, eles falavam que tinha realmente que passar por todas as áreas. E eu acho que dentro dessas, eu acho que ele acabou indo para cirurgia vascular. Eles eram cirurgiões gerais, entendeu? Geral, os dois, mas assim com um enfoque mais na vascular. Fazia uma endarteré perfeita. Em termos da vascular, o que me atraiu mais foi exatamente o contato que eu tive com os irmãos Morello. A questão da delicadeza da cirurgia, principalmente cirurgia arterial, né? Eles eram caprichosos, muito bons cirurgiões. Era assim, postura de não apoiar, não encostar no paciente anestesiado, técnica, rigidez, aquela coisa metódica e cúmplices, né? A gente, assim, os dois faziam de uma maneira assim, os passos eram todos sincronizados, assim, trabalhavam. Era admirável, assim, ver a habilidade que os dois tinham e de maneira simultânea. Eles continuaram fazendo cirurgia geral e fizeram a vida toda, até o final, né? O São Francisco, São Lucas, Beneficência Portuguesa, até posteriormente o Hospital da Ribeirânia, eu lembro que, mas a paixão deles era a Beneficência Portuguesa. A maior parte da vida profissional deles foi dedicada a BD. A época com que se traziam os materiais, as coisas, não tinha essa formalidade toda de importação, né? E eles traziam, muito bem intencionados, traziam tudo que podiam, assim, para melhorar a especialidade, para poder exercer aquilo que eles tinham lá. E traziam, assim, na mão. Passava, na época, eu me lembro dessa vez aí, desse aeroporto de Viracopos, assim, que passou a maleta do Doppler, passava os Fogarts, passava as coisas assim, né? Tudo embalado? Embalado com elástico, assim, e vinham que vinham. Pra que é isso? Pra que é isso? Porque a gente tinha a sala
toda montada, biblioteca. E quando eu morria, a sala levava o nome. E eu recebia uma homenagem vivo. Eu chego lá, ele sabe o que eles tinham aprontado? Tinha aquilo lá, estava coberto, eu não sabia daquilo. Entro, encontro minha mulher, meus netos. Todo mundo lá. Aquele chorão que... Aí eu fui lá fora, encerrei aquilo. Está lá até hoje. Foi o único da Santa Casa que eu conheço que recebeu homenagem em vida. Eu acho que a gente tem duas formas de morrer, né? Eu acho que a forma física, que todos nós estamos aqui fadados aqui, a gente não sabe o nosso dia. E a segunda, que é a memória, que é o que a gente pode nunca morrer completamente, né? E isso pra gente realmente é um grande bálsamo, né? A gente saber que eles foram lembrados dessa maneira e dessa forma eles estão aqui com a gente. Período assim, áureo, né, da medicina. E a Santa Casa sempre zelou muito por isso, sabe? Eu que fiquei lá, né, a partir de 1990, mas esse pessoal que você cita, né, o Dr. Calil, o Dr. Castilho, né, tanto o Dr. Luiz Antônio, o Dr. Oswaldo, o Dr. Wagner, o Dr. Mendonça, o Dr. Luiz Arthur, sempre aprimoraram muito pelo ensino ali dentro da Santa Casa. Eles têm um mérito muito grande pela formação de vários cirurgiões da cidade e da região.